O canal Aqui Tem História apresenta O Ventre Livre, os filhos do Brasil nascem livres. Na segunda metade do século XIX, o Brasil era um dos últimos países no mundo que mantinham o uso do trabalho escravo. Externamente, o país começou a ficar isolado e mal visto na comunidade internacional, uma vez que o trabalho escravo começou a ser abolido em uma série de locais. Por isso, esse período ficou muito marcado pelos debates em torno da abolição da escravatura. Em 1850 foi aprovado a Lei Eusébio de Queiroz, que combatia o tráfico negreiro. Para burlar a lei da extinção do tráfico, os fazendeiros criaram as fazendas de reprodução, local em que os negros se reproduziam de forma comercial, gerando mão de obra e lucro para os donos de escravos, fortalecendo o tráfico de vidas internamente no Brasil. A partir de 1860, o debate começou a ganhar outro contorno. A escravidão deveria ser abolida? E se o fosse, esse processo seria repentino ou realizado por reformas que o fariam gradual? Logicamente, havia aqueles que defendiam a abolição e aqueles que defendiam a sua manutenção. Em 1865, Dom Pedro II pediu para um de seus conselheiros, José Antônio Pimenta Bueno, um estudo sobre a possibilidade de abolição no Brasil. Pimenta Bueno propôs que a abolição fosse iniciada por uma reforma que abolisse a escravidão dos filhos dos escravos. A proposta foi levada para o Conselho de Estado por 2 vezes, sendo que na primeira, em 1866, sua discussão não foi aceita e na segunda, em 1867, decidiu-se que aquele não era o momento para ela. Os escravocratas alegavam que a abolição não deveria ser feita por meio de reformas porque isso poderia motivar os escravos a rebelarem-se e eles perdessem os seus patrimônio e sofrendo um baque econômico. Uma proposta relativa à escravidão colocou fim nos leilões de escravos em 1869. O decreto número 1695 foi aprovado em 15 de setembro de 1869, determinando que os leilões públicos estavam proibidos e o desrespeito a essa lei seria passível de multa de até R$300 mil por escravo leiloado. O decreto também impedia a separação de casais de escravos e a separação dos filhos dos escravos com menos de 15 anos. Reconhecia-se, portanto, a existência de famílias de escravizados. A votação da Lei do Ventre Livre aconteceu, e sua aprovação deu-se com 61 votos a favor e 35 contra. Considera-se que a aprovação da lei foi em parte resultado do apoio dos deputados das províncias do Norte e Nordeste do país e da pressão realizada pela própria coroa. A Lei do Ventre Livre entrou em vigor no dia 28 de setembro de 1871. O que dizia a Lei do Ventre Livre? O primeiro artigo já definia o que ela determinava: os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data dessa lei, serão considerados de condição livre. A lei, no entanto, estabelecia as condições em que essa liberdade aconteceria e determinava que o senhor de escravos teria de cuidar dos filhos da mulher escrava até certa idade. Quando o filho da escrava completasse 8 anos, o senhor poderia libertá-lo em troca de uma indenização, que seria paga pelo Estado. A indenização era de R$600 mil e seria acrescida com 6% de juros ao ano. A outra opção era permanecer com o filho da escrava até os 21 anos de idade. Neste período ele trabalharia nas fazendas de seus senhores, sofrendo os mesmos abusos que os outros escravos sofriam. Nesse caso, o senhor de escravos não seria indenizado. A lei, no entanto, era conservadora e foi criada com o intuito de prorrogar o fim da escravidão no Brasil. Ela ainda foi redigida de maneira que não prejudicasse a relação do senhor com seus escravos. Ela serviu também para enfraquecer temporariamente o movimento abolicionista, mas, no longo prazo, serviu como fator de deslegitimação da escravidão no território brasileiro. Foi com muita luta que o povo negro conseguiu sua liberdade. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.